do arrependimento, ela se constrói no encontro entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Por que nós temos poucos arrependimentos verdadeiros e genuínos? Pela manhã nós vimos o que é um falso arrependimento e o que é um arrependimento genuíno. Você pode, pela pastoral, ver o que tratamos de manhã. Quando nós queremos pensar num arrependimento que vem de Deus, nós precisamos pensar de que o arrependimento, ele se constrói neste encontro. Jesus Cristo, quando vai à casa de Levi, Jesus Cristo, ele vai à casa de Levi, antes de Levi manifestar arrependimento. Ele vai à casa de Levi, e dentro da casa de Levi, ele diz assim: eu estou aqui porque os pecadores precisam de arrependimento. É o encontro da santidade de Deus com o pecado humano. Quando nós pensamos sobre santidade de Deus, nós vamos entendendo algumas coisas, meus irmãos. O que é santidade de Deus? Ser santo é ser separado de tudo que é impuro. A santidade está ligada à natureza de Deus. Deus não há nele nenhuma impureza. Não há maldade, não há má intenção, não há malignidade na pessoa de Deus. Deus é santo, puro, justo e bom, como diz a palavra. Esse é o Deus santo que se apresenta a Israel dessa forma. Ele mesmo diz, no texto de Levítico, pode soltar o texto, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus se apresenta como Deus santo. Ele mesmo se manifesta dessa maneira, e durante toda a história do povo de Israel foi reconhecida a santidade de Deus. Davi fala isso. Davi reconhecia a santidade de Deus quando ele diz no Salmo 22:3: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. A santidade de Deus era reconhecida pela igreja, meus irmãos. O Deus que nós nos relacionamos, ele é puro, ele é santo. Não só Davi, aparece o profeta Isaías declarando a santidade de Deus quando ele entra no templo, no ano de crise, morre o rei, morre o governante do povo, no ano em que morreu o rei Uzias, um povo sem rei, um movimento contrário a Israel, Israel numa crise nacional. Isaías entra no templo buscando a presença do Senhor, e a glória do Senhor se manifesta, e a declaração de Isaías é: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O profeta declara a santidade de Deus, mas não só o profeta declara a santidade de Deus, e nem somente Davi declara, mas aparece Jesus Cristo com o mesmo padrão de santidade. E o escritor aos Hebreus coloca Jesus nessa mesma condição, quando ele diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo era santo. Quando Jesus vai à casa de Levi, quando Jesus senta para uma refeição com os publicanos e pecadores, ali estava acontecendo um encontro entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana, meus irmãos. E quando nós pensamos nisso, entendemos que Deus decide, o Deus Santo decide relacionar-se com o homem pecador para promover nele, no homem, a linguagem do arrependimento. É assim que se constrói o arrependimento. O arrependimento não se constrói com o dedo apontado. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você é um pecador, você errou, você é um miserável. Não é assim que se promove arrependimento. Assim se promove um monte de coisa, meus irmãos, não arrependimento. Arrependimento se promove quando você une a santidade de Deus com a pecaminosidade humana. Aí sim, o pecado vai se revelando e a pessoa vai se arrependendo, porque a santidade de Deus é tão grande que incomoda e traz o ser humano para o eixo da sua própria história. Jesus, o Deus encarnado,
e santo se relaciona com os pecadores para gerar e promover arrependimento. Há uma pergunta que quero fazer, irmãos, para nós entrarmos em algumas aplicações. Por que o verdadeiro arrependimento é gerado no encontro entre o Deus Santo e o homem pecador? Por quê? Eu quero aqui fazer algumas considerações. Eu quero apresentar 3 possibilidades de resposta. Por que que quando eu coloco a santidade de Deus diante do pecado humano, eu gero arrependimento? 3 opções de resposta que eu quero deixar com você. A primeira opção é de que o encontro com a santidade de Deus incomoda o pecador no seu pecado. O grande problema hoje da sociedade é que a sociedade ela tem um encontro não com a santidade de Deus. A sociedade tem um encontro com a igreja. A sociedade tem um encontro com o show, com o músico que fala mais de si mesmo do que de Deus. O músico vai para o palco e diz assim: irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo. E aí eu, naquele dia, escrevi uma música. E porque Deus disse, Deus mandou falar. E as pessoas têm um encontro com o músico. Ou vão para as igrejas e têm encontro com os pregadores. Ou tem um encontro com o culto, mas não tem encontro com a santidade de Deus. E aí não gera arrependimento. As pessoas não se arrependem dos seus pecados. Elas não pensam sobre o pecado. Elas não falam sobre o pecado. Elas não refletem sobre o pecado. O pecado não incomoda, porque na verdade elas não têm um encontro com algo que é puro. Elas têm um encontro com a igreja. E a igreja, meus irmãos, muitas vezes ela se torna mais suja do que nós mesmos. Aí você entra para a igreja e você diz: mas na igreja tem pecado, na igreja tem irmão que pecou, na igreja tem aquele lá que não paga dívida, tem aquele outro que não faz não sei o quê. Você não tem um encontro com a santidade de Deus, você tem um encontro com a igreja. Tem pessoas que não frequentam a igreja porque dizem que a igreja tem pecado. Agora, no dia que a pessoa ela tem um encontro com a santidade de Deus, ela não olha o pecado dos outros, ela olha o pecado dela. Eu sou pecador, eu tenho pecado, eu preciso mudar, porque o meu Deus é santo, eu vou prestar conta de mim, da minha vida. Agora o que as pessoas fazem? Eu não quero ir para a igreja, porque na igreja tem muito pecado, tem muito problema. E sabe o que elas fazem? Elas estão dizendo que elas não tiveram um encontro com Deus. Elas tiveram um encontro com a igreja. E se decepcionam, se frustram, querem abandonar a igreja, porque na verdade o encontro não foi com Deus. Porque quando eu tenho um encontro com Deus, quando Jesus entra na minha casa, Jesus senta na minha mesa, quando Jesus participa de uma refeição comigo, eu começo a me incomodar, porque eu olho para Ele e penso: como esse homem pode estar aqui? Como esse homem pode se relacionar comigo? Ele é santo, ele é puro, eu sou pecador, a minha mente é impura. Ou seja, meus irmãos, a única resposta que eu encontro como possibilidade é que o encontro com a santidade de Deus incomoda a gente. E quando você olha para a santidade de Deus, você pensa em você, você não pensa nos outros, você pensa em você. Eu sou pecador, eu sou pecadora, eu preciso de perdão, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia. Por isso, se você está aqui nessa noite e você é um grande observador da igreja, ou observadora da igreja, comece a ser observador de Deus, porque quando você observa Deus, você vê os seus pecados. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, foi uma das grandes frases que eu li na minha vida, num livro sobre santificação. O autor, ele me ajudou muito a ser pastor, porque ele disse o seguinte: você quer ver um homem santo? Quer ver um homem santo? Aproxime esse homem de Deus. Quanto mais você aproximá-lo de Deus, mais ele vai falar dos pecados dele. Quanto mais uma pessoa fala do pecado dos outros, mais ela está longe de Deus. Quanto mais eu digo eu sou pecador, quanto mais eu reconheço as minhas esquisitices, as minhas manias, as minhas deficiências,
é porque eu estou me aproximando da santidade. Quanto mais eu me aproximo da santidade de Deus, mais eu vejo que eu sou um miserável pecador, que os meus pensamentos não são tão puros como eu gostaria, que as minhas inclinações não são tão puras como eu gostaria. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me vejo. Quanto mais eu estou vendo o problema, o pecado dos outros, eu estou dizendo com a minha boca que eu estou longe de Deus. Por isso que pela manhã eu disse que a igreja coloca para fora quem tinha que estar dentro e deixa dentro quem tinha que estar fora. Porque os justos tinham que estar fora e os pecadores dentro. A possibilidade que eu encontro de resposta, meus irmãos, é de que o encontro com Jesus Cristo na casa de Levi era um encontro que suscitaria no coração dos publicanos e pecadores a consciência do pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu chego perto da santidade, mais se revela a minha miséria, os meus pecados, as minhas indiferenças, as minhas incredulidades. Essa é a minha primeira possibilidade de resposta. Você quer gerar arrependimento no coração de alguém? Não chegue condenando. Leve essa pessoa para perto de Jesus. Porque quanto mais ela estiver perto de Jesus, ela vai ver o pecado dela mesma. Jesus é luz que ilumina o pecado no coração do próprio homem. Segunda possibilidade de resposta. O encontro com a santidade de Deus revela a misericórdia que está à disposição do pecador. No mesmo texto, no mesmo momento, registrado por Mateus, Jesus apenas faz um acrescento. Mateus faz um acrescento quando ele diz que Jesus falou àqueles religiosos, dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Irmãos, quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, nós entendemos uma coisa bonita. O que é? Deus não se afasta da gente. Você já viu aquele negócio? Você está andando na rua, né? E se aproxima lá um drogado, se aproxima, né, já viveu essa experiência, né? Lá na Cracolândia, você está lá na rua, o que a pessoa faz? Em vez da pessoa se aproximar de você, a pessoa se afasta de você. O irmão entra na igreja, cometeu o pecado, todo mundo olha de lado, todo mundo olha assim e as pessoas se afastam dos pecadores. E nós somos os primeiros a fazermos isso. Nós nos afastamos. A presença do Deus Santo nos faz entender a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela é revelada por essa atitude de um homem que é tão santo que não se preocupa em se aproximar do pecador. Jesus não se preocupava em se aproximar dos publicanos e pecadores, porque Jesus era um homem seguro da sua santidade. Agora, como nós somos uma cambada de crentes inseguros, desculpem a expressão, cambada de crentes inseguros, eu sei que alguém vai brigar comigo por causa dessa fala, mas se nós não pensarmos assim, meus irmãos, nós não vamos entender as coisas. Nós somos tão inseguros que temos medo de nos aproximarmos dos publicanos e dos pecadores para nós não nos contaminarmos. É que raio de santidade é essa que nós temos, meus irmãos? Jesus, ele entra na casa de Levi, ele senta na mesa com publicanos e pecadores. O publicano e o pecador pega a sua bebida, puxa o seu cigarro, usa o seu palavrão, usa o seu linguajar, e Jesus sentado ali, porque ele era santo. E de repente as pessoas começam a se incomodar com a presença de Jesus, porque a santidade de Jesus não combinava com o linguajar deles, e aí eles vão mudando naturalmente. Sabe o que a gente faz, meus irmãos? A primeira coisa que acontece quando, isso é estatística, uma pessoa se converte, é que ela perde todos os amigos incrédulos. Porque a igreja ensina que ela tem que se afastar do pecador. Mas a mesma igreja incongruente ensina que ela tem que ganhar o pecador. Como é que eu vou ganhar o pecador se eu me afasto do pecador?
Eu preciso me aproximar do pecador, revelando a santidade de Deus, a glória de Deus, a magnitude de Deus, a excelência de Deus, para que o pecador se incomode, não porque ele está bebendo, porque ele está fumando, porque está falando um palavrão, seja lá ele qual for, mas porque ele começa a olhar para a santidade de Deus e ele mesmo diz para ele: eu não preciso disso, Deus me ama apesar de eu ser assim, e Ele quer me transformar. O encontro com a santidade de Deus revela a misericórdia que está à disposição do pecador. Quando o pecador tem um encontro com Deus e com a sua santidade, ele percebe o quão misericordioso Deus é. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não se afasta do pecador. A igreja se afasta. A igreja abre a porta, manda convite para que o pecador venha, mas a igreja se afasta do pecador. Enquanto a igreja deveria se aproximar do pecador para revelar a misericórdia de Deus. E a última possibilidade, meus irmãos, porque o horário vai caminhando, é de que o encontro com a santidade de Deus apresenta um novo sentido de vida para o pecador. O que Jesus faz? Como eu falei sobre isso bastante no começo, eu vou apenas citar. Jesus, quando se aproxima de Levi, Jesus faz um convite só para Levi, que é o convite para o discipulado. Vem e me segue. Acabou. Só isso. Irmãos, a vida cristã é o discipulado, é o seguir a Cristo. Só que a gente coloca sobre a vida cristã tantas regras. A gente coloca, eu falei agora há pouco sobre a ceia, porque foi interessante numa conversa sobre a questão de quem deve ou quem não deve tomar a ceia. E eu me preocupo porque a nossa mentalidade, ela nos leva por um caminho de causa e efeito, de linearidade. Ou seja, pecou, não toma ceia. Significa que quem está tomando ceia é porque não pecou. E aí eu coloco aqueles que não tomaram ceia se sentindo piores do que quem tomou, como se existissem os não pecadores e os pecadores. E aí nós mesmos criamos as nossas idiosincrasias, as nossas manias, o nosso jeito errado de viver. E nós vamos criando uma igreja esquisita, meus irmãos. Nós, quando entregamos a vida a Jesus Cristo, nos tornamos filhos. Precisamos lembrar da nossa paternidade. Precisamos lembrar de quem nos comprou com seu sangue. E este filho que nos comprou, ele vai nos perdoando, ele vai nos purificando, ele vai nos libertando, até nos tornarmos a estatura e semelhança de Jesus Cristo. É um processo. O que Jesus faz, quando ele se aproxima de Levi, ele não diz: Levi, o que você está fazendo de errado na sua vida, Levi? Ih, Jesus, eu nem te conto ponto com. Eu estou fazendo tanta coisa errada. Jesus não faz isso. Jesus olha para Levi, e Levi devia ter uma vida toda marcada pelo pecado. Pelo menos o Levi estava longe de Deus. Levi não disse: Senhor Jesus. Ele não disse isso. Jesus olha para ele e diz assim: segue-me. Tão indelicado Jesus foi. Nem para falar o nome do rapaz. Levi, vem comigo, Levi. Jesus não foi nada polido. Porque hoje nós queremos um evangelho polido, lubrificado. Um evangelho bonito. Jesus não. Papuf, né? Levi, segue-me. Ou, nem Levi, segue-me. Levi levanta. Levi olha para a santidade e para a pureza que existia naquele homem, se levanta e começa encontra um novo sentido para a sua vida: se tornar discípulo de Jesus Cristo. Ele não se tornou batista, presbiteriano, metodista. Ele se tornou discípulo de Jesus Cristo e se tornou o seguidor daquele que deixou para toda a humanidade a razão de viver. Portanto, meus irmãos, eu concluo esse pensamento relembrando que no contato com o Deus Santo, através da pessoa de Jesus, nós construímos uma nova linguagem, que é a linguagem do arrependimento. Ainda falei nesta manhã de que se nós usássemos esta linguagem na sociedade, a sociedade seria diferente. Se as pessoas tivessem capacidade de dizer umas às outras: olha, perdoa, eu errei, nós teríamos uma sociedade diferente. Eu tentei acertar, mas eu errei.
Se nós queremos construir uma sociedade assim e começar pela igreja, precisamos levar as pessoas a terem um contato com Deus Santo. Fica aqui, meus irmãos, 4 desafios práticos para a igreja. 4 desafios práticos para a igreja. Primeiro desafio prático para a igreja é a igreja entender que no encontro da igreja o encontro da igreja precisa refletir a presença do Deus Santo. O encontro da igreja, meus irmãos, não pode refletir o pastor, a liderança, o coral, os músicos, mas o Deus Santo. A presença de Deus na congregação, ela tem que ser visível, a ponto das pessoas entrarem na igreja e dizerem assim: eu quero estar com esse povo, porque eu sinto que Deus está neste lugar. Não é só porque a igreja vai resolver os meus problemas, a igreja vai me abençoar, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo, ou porque a igreja ensina a Bíblia, ou porque a igreja tem um bom culto, mas é porque eu sinto a presença de Deus naquele lugar. O encontro da igreja, o encontro de um núcleo de vida, precisa refletir a presença do Deus Santo. Agora, quando você entra num lugar, e aí você vê de tudo, menos um ambiente de contrição, e contrição não significa tristeza, gente de cabeça baixa, chorando, um ambiente alegre, mas contrito. É difícil ver a presença de Deus, e o arrependimento assim não aparece. Segunda aplicação prática para a igreja, a linguagem do arrependimento não nasce da condenação ao pecador, mas do contato dele com a santidade do Senhor. O arrependimento não nasce do dedo em riste. Você pecou, você errou, você falhou. Não. A consciência de pecado, a consciência da necessidade de uma mudança de vida nasce quando as pessoas vivendo em pecado têm um contato com a santidade de Deus. Terceiro desafio e aplicação prática para a igreja. O verdadeiro arrependimento é mudança de atitude. Aí tem arrependimento. Quando há uma mudança de intelecto, de emoção e de volição, como falamos pela manhã e está na pastoral. Quando há uma mudança integral no ser, quando a pessoa muda o curso da sua caminhada, quando ela diz eu não vou, mas depois ela se arrepende e vai, aí sim esse arrependimento é um arrependimento que gerou mudança de atitude. A igreja, ela não pode ser menina, a igreja não pode ser infantil, a ponto de achar que qualquer fala, que qualquer palavra de arrependimento é arrependimento. A igreja precisa saber que o verdadeiro arrependimento é aquele que promoveu mudança na vida do pecador. De repente a pessoa se converte, entra para a igreja e continua a vida de antes. E a igreja diz glória a Deus. A igreja é muito infantil, meus irmãos. A igreja de Cristo, não os irmãos, essa igreja é madura. Mas a igreja de Cristo é muito infantil. Quando ela diz glória a Deus para qualquer pessoa que diz eu me converti, eu era cantor do bordel, cantava nos bares, cantava na vida e agora eu sou de Jesus. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí daqui a pouco aquele homem está lá cantando de novo, está fazendo as mesmas coisas e todo mundo continua comprando CD e aclamando. E meus irmãos, uma infantilidade que eu fico preocupado com esse tipo de evangelho. Verdadeiro arrependimento, há uma mudança de curso na história. Visível, transformadora, reveladora. E por último, a última aplicação e desafio para a igreja: não devemos nos afastar do homem pecador, seja ele incrédulo ou crente. Nem nos afastar, nem ficar comentando no Facebook, expondo a vida das pessoas, com uma irresponsabilidade cristã, pegando o pecado e chovalhando o pecado para que o mundo todo saiba que pecamos.
A igreja precisa se aproximar do pecador em espírito de santidade e de retidão, para que as pessoas levem a sério, não brinquem com essas coisas. Nós não devemos nos afastar do homem pecador, seja ele incrédulo ou crente. Devemos nos relacionar com o homem pecador em santidade, visando gerar arrependimento no seu coração. Isso significa, meus irmãos, que o relacionamento da igreja com o pecador nunca deve ser um relacionamento de condenação, mas um relacionamento de revelação. Precisamos revelar o Deus Santo, para que a própria pessoa tenha consciência do seu pecado e queira se voltar para Deus. Amém, irmãos? A própria pessoa queira se voltar para Deus. Desafios que ficam para nós como igreja do Senhor Jesus. Usarmos a linguagem do arrependimento, que nasce na convivência da igreja, para que possamos ser objeto da linguagem divina do perdão, como ouvimos na semana passada. Só há arrependimento quando há consciência de erro. E quando há consciência de erro e arrependimento, Deus libera a sua linguagem do perdão. Feche os seus olhos. Eu não quero fazer um apelo, porque já fiz no começo do culto, você já foi desafiado. Mas eu quero deixar aqui um desafio no seu coração, o desafio de aprender a linguagem do arrependimento, a não ter vergonha de dizer: eu pequei, eu preciso de perdão. De ter coragem de assumir a sua humanidade. A igreja não se colocar no papel de juiz e de condenadora, mas no papel que representa a igreja perdoadora, refletindo a graça de Jesus, levando todo homem aos pés da cruz de Cristo, para que o próprio Cristo revele em nós os nossos pecados. Quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, mais nos arrependemos dos nossos pecados. Quanto mais nos distanciamos da santidade de Deus, mais olhamos para o pecado dos outros. Quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, mais queremos ser como Deus. Porque a santidade do Senhor, ela é atrativa. Ela nos faz querer ser como Ele. E por isso nos leva ao arrependimento dos nossos próprios pecados. Pai querido, precisamos que estas verdades moldem o nosso caminhar. Precisamos, ó Deus, de que a linguagem do arrependimento seja o nosso agir no nosso cotidiano como igreja. Possamos usar essa linguagem para com o Senhor e também entre nós, irmãos em Cristo, reconhecendo as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos erros, para que possamos ser objeto da linguagem do perdão do Senhor, através de Jesus e no meio da igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a encarnarmos estas linguagens e assim nos tornarmos objeto da maravilhosa graça do Senhor, para que o mundo veja que igreja não é lugar para se acumular bens, que a igreja não é lugar, ó Deus, para outros interesses humanos. A igreja é lugar de salvação, de condenação de nós mesmos, para que vivamos uma vida para o Senhor. A igreja é um lugar de acolhimento e é um lugar de revelação. Revelação
tua santidade, para que diante da tua santidade possamos ser mais verdadeiros e mais sinceros diante do Senhor. Ó Deus, certamente quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais veremos a nossa hipocrisia. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais veremos os nossos pecados. E é isso que queremos, porque quanto mais vermos, quanto mais percebermos a nossa própria realidade, mais o Senhor trabalhará em nós. Por isso, alcança, ó Deus, o coração de cada homem, de cada mulher neste lugar, e que a tua palavra encontre vida e traga vida em abundância para todos que aqui estão. Senhor Deus, que não saia ninguém daqui sem entregar o coração a Jesus Cristo. Que a tua santidade seja clara, revelando em nós os nossos pecados, para que haja arrependimento, confissão e perdão e salvação. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em tuas mãos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O coral cantará nesse momento. Irmãos, vamos fazer assim para que o coral feche o culto. Eu quero apenas deixar uma palavra de gratidão a quem nos visitou nessa noite, que você volte sempre. Lá atrás, as duas mulheres que nos visitaram e alguém mais aqui que se manifestou, volte sempre, Deus abençoe. O coral ele vai fechar o culto porque ele traz um desafio: ó, toma a cruz e segue-me. Que possamos, não só nessa semana, mas tomar a cruz do Senhor todos os dias e seguir a Jesus como verdadeiros discípulos de Jesus. Após o canto coral, eu apenas vou impetrar a bênção. Nós vamos voltar para os nossos lares. Se você tiver um tempo, vá lá no salão social, tem ali um tempo de confraternização, e que Deus te dê uma semana marcada pela linguagem do perdão, linguagem divina do perdão, e pela linguagem humana do arrependimento, assim num novo tempo na presença do Senhor.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada na pessoa de Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, presentes estejam e presentes permaneçam com todo este povo aqui reunido, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Dê uma saudação, um abraço aí, de alegria, quem está perto de você.